No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre pensar diferente. As pessoas hoje, elas pensam que elas precisam ter certos tipos de comportamentos para chegar a certos tipos de resultado. E eu vejo que hoje em dia também a maioria das pessoas que teve algum resultado cagam regras e falam para as pessoas que elas devem se comportar de alguma determinada forma para elas terem um determinado resultado ou para elas chegarem a algum determinado sucesso. Posso dizer que isso é relativamente certo e é relativamente errado. Porque quando você para e pensa, poxa vida, eu preciso ter um certo tipo de pensamento para chegar a um certo tipo de resultado. Você precisa mudar a ótica da visão. Você precisa literalmente pensar um pouco diferente a respeito das coisas, porque existem realidades diferentes que uma pessoa está vivendo e existem padrões de comportamento diferentes e existem padrões de pensamentos diferentes. Vamos começar a falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Quando você pega e enxerga a realidade diferente das outras pessoas, por exemplo, você pega uma pessoa que mora em São Paulo e tem que pegar metrô e tem que pegar ônibus para chegar no emprego, e a realidade de outra pessoa que mora perto do emprego são realidades totalmente diferentes e questões de ver a vida totalmente diferentes. Talvez a pessoa que pegue, por exemplo, o metrô todos os dias e o ônibus, ela chegue muito mais estressada no trampo do que a pessoa que mora perto, entendeu? E por outro lado, a pessoa que pega um ônibus e pega um metrô, talvez tenha uma chama muito mais acesa e muito mais de urgência de mudar de vida do que a pessoa que vai andando para o trabalho e chega rapidinho. Por quê? Porque está muito mais desconfortável para essa pessoa que está indo de ônibus do que para essa pessoa que está indo a pé. Entendeu? Que são realidades diferentes. Outra coisa é o padrão de pensamento diferente. Quando você pega uma pessoa de sucesso, por exemplo, e quer mandar você fazer alguma coisa, olha, você precisa fazer isso, isso e isso para você ter sucesso. E a pessoa que recebe essa informação fala, poxa vida, eu preciso fazer isso, isso e isso para ter sucesso. Cara, às vezes a pessoa não tá com o padrão de pensamento e os modelos mentais, guarda isso, muito bem estabelecidos. O Charlie Munger falava sobre muito os modelos mentais, né? Como ter os modelos mentais certos a respeito de alguma coisa. Quando você pega uma pessoa que está enriquecendo, está ganhando muito dinheiro, ela tem um certo modelo mental. Quando você pega uma pessoa que está na pobreza e não tem nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de patrimônio, essa pessoa tem outro modelo mental que ela olha para a pessoa que está enriquecendo e fala: o que eu preciso fazer? Aí ela começa a imitar o que aquela outra pessoa que está enriquecendo faz, mas ela não entendeu que não é comportamento, não é você ir lá e copiar o estilo de negócio, não é você ir lá e fazer o que a outra pessoa está fazendo, né? Se você não mudar o seu modelo mental, mudar a forma como que você vê o mundo, mudar a forma de como você se comporta e se perguntar, poxa vida, por que eu tomei essa ação, né? Por que eu vou na geladeira e eu sei que tem um pedaço de bolo, vou lá e pego o bolo? Você precisa entender as sinapses do seu cérebro, por que ele libera essas sinapses e por que você tem aquele tipo de comportamento. E quando você começa a entender essas questões, fica muito mais fácil se mapear como ter relativamente sucesso em alguma coisa. Não é realmente o que você fazer, mas é como você pensa a respeito daquilo, certo? E quando você começa a raciocinalizar, e quando você começa a raciocinar a respeito disso, você vai perceber que é muito mais simples do que parece. Quando você conversa com uma pessoa que tem muito dinheiro, quando você conversa com uma pessoa que tem muito sucesso na vida, seja um atleta, seja um empresário, seja um influenciador, seja qualquer outra pessoa que tenha muito sucesso na vida, você vai perceber que é uma pessoa comum, cara. Às vezes você fala assim, poxa vida, eu não vi tanta diferença assim quando eu conversei com essa pessoa. Ela só enxerga a vida um pouco diferente e as ações que ela faz a respeito de certas coisas é o que dá aquele tipo de resultado que ela faz, mas essas ações que ela realiza provém muito do modelo mental que ela carrega. E esse modelo mental ele vai carregar com você ao longo de toda a sua vida se você não mudar ele. Então você fala assim, porra, não tô tendo o resultado que eu quero ter. Começa a pensar diferente a respeito daquilo. Começa a fazer questões e perguntas básicas para você a respeito por que eu penso dessa forma? Por que eu ajo como que eu estou agindo agora? Por que eu tenho esses certos tipos de impulsos e propensões a fazer certo tipo de coisas que outro fulano não tem? Às vezes você está preso no mesmo lugar, às vezes você está empacado na vida, você não consegue ir para frente nem para trás, nem para o lado nem para o outro, nem para cima nem para baixo,
Porque você não muda modelos mentais. Você não tem como enriquecer tendo os mesmos modelos mentais que você tem hoje. Por quê? Porque os mesmos modelos mentais que você tem hoje trouxeram você até onde você está agora. Tem um livro que eu gosto muito, vou até pegar ele aqui para vocês verem, ó, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Como reconstruir a sua mente e criar um novo eu. E esse livro, cara, recomendo que todos vocês comprem, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Se você quer construir uma nova vida, você quer construir uma nova realidade, você quer construir um novo patamar financeiro, você quer construir novas ideias, novas formas de pensar, novas conexões neurais e novos comportamentos, você tem que quebrar o hábito de ser você mesmo. Por quê? Porque ser essa pessoa que você é hoje te trouxe até o resultado que você tem hoje. Conversar com as pessoas que você conversa hoje trouxe você até nesse local. Estudar o que você estuda trouxe você até aí. Então, se você quer mudar tudo isso, quer fazer essa reviravolta, é possível. Mas você precisa quebrar o hábito de ser você mesmo. Porque ser você mesmo está te trazendo o resultado que você quer? Não está. Então, você precisa mudar o que você quer e mudar o jeito que você se comporta. Steve Jobs falava que as pessoas, se elas quiserem voar, elas podem, mas elas têm que querer. Matheus, não faz sentido nenhum você falar isso. Se eu quiser voar, eu posso. Mas você pode voar. Você pode. Se você subir em um avião a uma determinada altura e pular de lá, sem paraquedas, sem nenhuma proteção, você vai estar voando. Porém, você vai se espatifar no chão, mas você pode. Não é recomendável, mas você pode. Qualquer coisa você pode, cara. Qualquer coisa. Mas você precisa pensar o seguinte: para fazer as coisas que eu realmente quero, eu preciso mudar os meus modelos mentais. Eu preciso parar de agradar os outros. Eu preciso parar de querer que as pessoas gostem de mim. Eu preciso começar a fazer aquilo que eu realmente quero fazer. E eu preciso entender os porquês eu quero fazer isso que eu quero fazer. Porque a maioria das pessoas entram em determinadas coisas por um motivo errado. Você começa a fazer determinadas coisas por dinheiro, por exemplo. Mas, depois quando você tiver o dinheiro, aquilo que você está fazendo talvez não vá ser tão legal assim, porque o motivo pelo qual você entrou é o dinheiro. Então você precisa começar a rever certas coisas, você precisa pensar diferente. Você não pode gostar das pessoas que cagam regras para vocês e vocês aceitam essas regras como regras definitivas e falam assim, tá bom, eu preciso seguir isso aqui para eu ter sucesso. Bullshit. Bullshit, rapaziada, bullshit. Você não precisa seguir nada para você ter sucesso. Você não precisa ouvir coach falando a respeito de motivação, porque você não precisa de motivação para você ter resultado nenhum. Você não precisa de motivação, porra, para ter resultado nenhum na vida. Você não precisa ir lá assistir vídeos motivacionais, alguém falando para você assim, ah, você precisa acordar, você precisa fazer isso e aquilo, caralho. Não, mano, você não precisa disso. Você não precisa disso. O que você precisa é um desejo interminável por alguma coisa, um desejo infalível por alguma coisa. Esse já é um bom motivo, tá? É um bom motivo para a ação. Motivação é motivo para ação. Só precisa de motivação quem não tem um bom motivo. Então eu estou te dando um bom motivo. Tenha um desejo por algo, cara. O que você deseja nessa vida, deseja, cria um plano e vai atrás, mano. Vai atrás. Eu vejo muitas pessoas me mandando mensagem falando assim, Matheus, pelo amor de Deus, como que eu começo? Como que eu faço certas coisas, eu não consigo começar, seja nisso e naquilo. Eu falo, cara, você já criou a conta? Você já fez o seu primeiro vídeo? Você já escreveu a sua primeira linha? Você já ligou a câmera e começou a gravar? Aí entra uma lista de objeções. Ai, Matheus, o meu cenário não é o melhor. Ai, meu celular não é melhor, eu não tenho conhecimento, é isso e aquilo. Rapaziada, vocês acham mesmo que o meu cenário é o melhor? Vocês acham mesmo que o meu celular é o melhor? Vocês acham mesmo que o microfone que eu estou usando é o melhor? Você acha mesmo que a minha iluminação é melhor? Você acha mesmo que a minha dicção é melhor? Você acha mesmo que o meu conhecimento é melhor do que o de vocês? Não, cara. Não. E eu só tomei a porra da responsabilidade. Vim aqui falar o que eu estou falando para vocês. E fazer o que eu falei que eu ia fazer. E não é motivação. Eu não queria estar gravando esse vídeo. Vou ter que abrir o jogo para vocês, vou ter que ser bem realista. Eu não queria estar gravando esse vídeo. Mas eu preciso.
Eu preciso porque eu tomei uma responsabilidade sobre mim e eu falei, eu vou gravar, então eu vou gravar. Mas eu não quero, mas eu vou gravar porque eu falei que eu vou gravar. E eu tenho um motivo muito bem forte por trás disso. Então, o que fica de aprendizado é, você precisa mudar o seu modelo mental, como você pensa a respeito das coisas. Não é o que as pessoas estão fazendo que é o que você deve fazer. Não existe regra, não existe fórmula, não existe nada disso. Você precisa pensar por que eu faço o que eu estou fazendo. Eu quero isso, eu desejo isso, eu vou começar a fazer. Como eu vou começar a fazer? Pelo mais básico possível. Seja criar uma conta, seja escrever uma linha, seja sentar na cadeira, seja fazer o que for. Eu vou começar a fazer pelo básico. E você precisa começar a fazer. Ação, ação, ação. Ação tem que ser, cara. Ação tem que ser, ação tem que ser. E essa ação é uma das regras do Donald Trump para o sucesso. A primeira regra dele, que é ação, ação, ação. As pessoas nesse mundo estão perdidas, cara. Por isso que é muito fácil você ter sucesso em qualquer coisa. As pessoas estão perdidas. Você só precisa controlar o que você pensa. Controlando o que você pensa, você tem sucesso, cara. É simples assim. Controla o que você pensa. Controla as suas ações. Controla o que você precisa fazer. E você vai ter sucesso. Não tem outro caminho, não tem o que mais falar. Você poderia fechar o YouTube, cara, e, porra, foda-se. É só isso, mano. É só isso. Escolha algo que você quer aprender. Permaneça o tempo suficiente naquilo. Até dar resultado. Para de ser macaco e ficar pulando de galho em galho. E começa a fazer, mano. Aquilo. Até dar certo. E pronto, mano. Pronto. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo, não tem mais o que eu falar, velho. Não tem mais o que eu falar. Pensar diferente. Pensar igual os grandes pensam é isso. É você escolher uma atividade, ajustar o seu modelo mental, ter os motivos certos e fazer aquilo por um determinado tempo até dar certo. Só isso. Por mais, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo.